amigos do canal Lefa, estamos juntos para mais uma noite de estudos. Antes de nós iniciarmos o estudo, vamos fazer a nossa oração. Senhor, agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos, Senhor, por vossa presença em nossas vidas, pela saúde. Agradecemos, Pai, pelas oportunidades de trabalho. Agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos. Pedimos, Pai, a vossa assistência, a vossa proteção, a nós e a cada um de nossos familiares, de nossos amigos, dos nossos amigos que nos acompanham no canal. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e de cada familiar, dando saúde, paz, equilíbrio, inspiração nas decisões. Senhor, peço, Pai, mais uma vez, em favor da minha tia Deusa, que está passando por problemas de saúde. Senhor, fortaleça ela diante das dificuldades, que ela tenha sempre fé, força. Peço ainda, Senhor, em favor de cada irmão que tem passado por dificuldades durante esta pandemia, dificuldades de saúde, dificuldades materiais, a dor do luto. Oh, meu Deus, abençoa cada um, que não falte jamais, Senhor, a fé, cansa em dias melhores. Peço ainda a Deus que abençoe o nosso estudo da noite, que tudo transcorra na paz. Assim seja. Então, boa noite, amigos. Vamos então dar início ao nosso estudo da noite. Vou retomar um pouco do estudo que nós iniciamos na semana passada, mas não conseguimos realizar de forma adequada devido a limitações da internet. Então, vamos começar o nosso estudo. Vou repassar alguns conceitos que nós estudamos juntos na semana passada, para darmos então prosseguimento ao tema proposto para a noite. Então, nós estamos estudando o capítulo que trata da lei divina ou natural. Então, vamos lá. Esse é o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E nesse capítulo nós estudamos os caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e divisão da lei natural. Só para recordarmos, semana passada nós já comentamos um pouco a respeito do significado da palavra lei. Então, leis são normas, preceitos, princípios, regras, Essa é a definição descrita no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. E as nossas ações, os nossos comportamentos, eles estão sujeitos a determinadas leis, a determinadas normas, a determinados preceitos. E o objetivo dessas leis é manter o equilíbrio, das relações. Então, as leis, as normas, elas estão presentes na nossa sociedade com o objetivo de manter a ordem, manter o equilíbrio das relações. Nós diferenciamos também lei humana de lei divina. A lei humana pode ser definida como regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória para manter numa comunidade a ordem e o desenvolvimento. As leis humanas, elas são elaboradas por legisladores habilitados nessa tarefa
Mas esses legisladores habilitados a elaborar essas leis são homens imperfeitos. Como os responsáveis por elaborar as leis humanas ainda estão na condição de homens imperfeitos, as leis ainda não são perfeitas e por isso sofrem modificações, sofrem alterações, adaptações à medida que a humanidade vai progredindo. Nós comentamos, um exemplo que há alguns anos atrás era permitido a escravidão no Brasil. Então, negros, índios eram maltratados, forçados a trabalhar, e isso era permitido na época, Então, à medida que o homem vai progredindo em moral, em razão, as leis também vão se alterando, as leis também vão se tornando mais justas. Nós falamos também do significado de lei divina, conforme apresentado no Livro dos Espíritos. Lei divina é a lei que traz, é a lei verdadeira para a felicidade do homem. Essa é a primeira definição, que traz no Livro dos Espíritos. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Se é a lei verdadeira para a felicidade do homem, o homem é infeliz quando se afasta dessa lei. A lei divina é a lei que vai indicar o que o homem deve fazer, e ele só é infeliz quando se afasta da lei divina. Então, todas as infrações que nós cometemos frente às leis divinas trazem consequências ruins. Então, as infrações que muitas vezes são imperceptíveis diante a lei humana, elas trazem consequências. As nossas infrações que muitas vezes atingem somente a nós, aqueles erros que muitas vezes não estão descritos, não estão definidos nos códigos humanos, eles trazem consequências diante a lei divina, perante a lei divina. E isso é muito importante para o nosso progresso. Vejamos, se nós caminhássemos no caminho ruim e não trouxesse nenhuma consequência, nós não sofrêssemos diante os erros cometidos, como nós saberíamos que estávamos caminhando no caminho errado? Como nós teríamos esse juiz, Teríamos essa medida de estarmos no caminho errado? Por isso que é tão importante as dores, os sofrimentos, as aflições, porque são sensores que nos permitem que nós sintamos, que nós percebamos que estamos no caminho errado, que nós estamos cometendo infrações. Se por um lado a lei humana é modificada, é adaptada, de acordo com o progresso dos homens, a lei divina, essa não se altera, porque Deus não se engana. Então ela é imutável como o próprio Deus. Então prossigamos. Então nós temos aqui um comparativo, A proposta aqui é realizar esse comparativo entre a lei divina e a lei humana. A lei humana, ela atinge algumas faltas, e pune essas faltas. Já pode, então, o condenado reconhecer as consequências, que ele sofre diante o erro que cometeu. Essa é a lei humana, mas ela atinge apenas algumas faltas. A lei humana, aquelas infrações que nós cometemos perante o próprio. Então, nós estávamos comentando que a lei divina e a lei humana apresentam características diferentes, A lei divina, essa não sofre alteração, Porque a lei divina é a lei de Deus. Já a lei humana, como é
elaborada por homens imperfeitos, de acordo com o progresso desses homens, com a evolução desses homens, essas leis também vão evoluindo, né? E a lei humana, ela não atinge todas as faltas. Então, ela não pune todas as faltas que cometemos. Algumas faltas cometemos, algumas infrações cometemos perante a justiça divina e são imperceptíveis para a justiça humana. Semana passada eu dei um exemplo, né? Que está descrito no livro O Céu e o Inferno, da irmã Claire. Vou até repassar aqui novamente a descrição dessa irmã, do seu sofrimento por cometer faltas perante a lei divina. A minha desgraça aumenta dia a dia proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia nas quais, esquecida de toda a caridade e de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Qual seria então a infração que essa irmã cometera? O nosso irmão São Luís, ele descreve isso, né, no Céu e Inferno. Nosso irmão São Luís, ele esclarece. Muitos podem pensar que ela cometera algum homicídio, ou ela roubou, ou ela cometera algum crime horrível. Não, essa irmã, ela foi egoísta. Ela teve uma vida rica em questões materiais. Ela vivera de forma, por muitos, considerada uma vida feliz. Mas por só cultivar as questões materiais, quando ela desencarna, ela sofre o abandono, a solidão, ela sofre consequências do egoísmo, ela sofre por não ter cumprido a principal das leis divinas, que é a lei da caridade. Então ela foi egoísta, possuía tudo exceto um bom coração. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Vejamos que interessante, né? Todos nós podemos conhecer a lei de Deus, mas nem todos podem compreender. Por que nem todos podem compreender a lei de Deus? Porque para compreender a lei de Deus, tem um pré-requisito, né? Tem que ser um homem de bem. Vejamos a continuação da questão. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. A pessoa pode, então, apresentar títulos acadêmicos, pode apresentar uma bagagem cultural e não compreender a lei de Deus. Então, primeiro, devemos ser homens de bem para melhor compreender. E depois também devemos estar interessados em compreendê-la. Devemos buscar intimamente essas leis. Essa questão ela é muito interessante para nós espíritas. É uma questão que é muito comentada nas palestras. É uma questão que nós já temos a resposta, né, na ponta da língua, mas para outras religiões, comparando, né, com outras religiões, essa questão ela muda completamente a visão que de antes, né, e de agora, diante o Consolador. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a lei de Deus ela não está escrita em um livro sagrado, não está em um templo, ela está descrita na consciência.
Cada homem tem em si, então, aquela voz interior a que chamais consciência, aquele juiz que nos informa se estamos no caminho correto, se estamos no caminho errado. O que acontece é que muitas vezes nós não ouvimos esse juiz interno. O que acontece é que muitas vezes nós nos desculpamos e o orgulho, o egoísmo fala mais alto do que a nossa consciência. Outra questão importante é que todos nós temos esculpido na nossa consciência as leis divinas. Então, as leis divinas, elas estão para todos nós, está esculpido no ser espiritual. Porém, esses códigos divinos estão como germe que precisa desabrochar. E nem todos se desabrochar depende da evolução espiritual. À medida que nós vamos crescendo como espíritos, vamos despertando esse germe dos códigos divinos e vamos compreendendo melhor a lei de Deus. O despertar da consciência passa então a ser um processo, faz parte do processo evolutivo. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai definindo com mais certeza o que é certo, o que é errado, o que é dever, o que é irresponsabilidade, o que é honra, o que é desonra, o que é nobre, o que é vulgar, o que é lícito e o que não é lícito. E esse despertar da consciência, ele traz responsabilidade. Isso é muito importante que nós compreendamos. Porque quando esses códigos divinos, a lei divina ainda está dormente, quando nós ainda ignoramos, quando nós ainda não a compreendemos, os nossos erros são justificados. Mas uma vez que nós despertamos a consciência, uma vez que nós compreendemos o que devemos realizar, nós compreendemos que as nossas condutas ruins nos trarão infelicidade, aí nós já não nos justificamos mais. Aí nós não nos desculpamos mais. Esses são os erros considerados piores, porque nós já tínhamos consciência, nós já tínhamos despertado em nós esses códigos divinos, que são as leis de Deus. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Que questão mais interessante. Se todos nós temos em nós esculpido em nosso ser espiritual as leis de Deus, qual a necessidade de ser revelada? Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então Deus confia a certos homens, aos messias, aos profetas, a missão de nos revelar a lei de Deus. Jesus veio falar em nome de Deus. Jesus falava em nome de Deus. Nos recordou as leis de Deus que nós esquecemos, que nós desprezamos. Deus promulga, então, leis plenas de sabedoria. Além de Deus promulgar essas leis plenas de sabedoria que nos conduzem à felicidade, Ele coloca em cada ser, na consciência, essas leis divinas. E nós desprezamos, nós esquecemos, e Deus envia, então, os seus enviados para nos recordarmos dos caminhos corretos a seguir. É muito bonito, né, o cuidado de Deus para conosco. E o tipo mais perfeito, né, que Deus enviou ao homem para servir de guia e modelo foi Jesus. Então Jesus é o nosso guia, Jesus mostra o caminho e é o caminho, e Jesus é modelo, aquele que deve ser imitado,
as suas ações devem ser imitadas, devem ser seguidas. Essa questão eu achei bastante interessante, o estudo dela, é a questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Olha que interessante essa questão. Jesus é o Espírito, né, mais perfeito que esteve na Terra. Mas só por Jesus essas leis foram reveladas, e antes, né? E os homens que vieram antes de Jesus, eles só tinham intuição das leis de Deus? Essa é a questão, que interessante, né? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria han podido compreendê-la e ensiná-la. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Então, as leis de Deus, elas estão escritas por toda parte. E a natureza é o livro divino. Tem um livro bastante interessante que é Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Casimiro Cunha, intitulado Cartilha da Natureza. E nesse livro, Casimiro Cunha e os benfeitores, eles nos esclarecem que a árvore, que o rio, que o caminho, a ponte, revelam mensagens silenciosas e especiais. Mas é preciso muita sensibilidade para que nós consigamos ouvir, né, nas mensagens da natureza, as leis divinas. Então, as leis de Deus, elas estão escritas nos elementos da natureza. E veja que interessante, e veja que o quanto Deus é bom e busca por todas as formas a orientação e o esclarecimento dos seus filhos. Ele já colocou na natureza, se nós silenciarmos, se nós estudarmos, nós conseguimos identificar na natureza as leis divinas, mas ainda Deus nos fornece obras como essa, que nos ensina a identificar nos elementos da natureza as leis divinas. Esse livro ele é composto por vários poemas, e, se eu não me engano, são 100 elementos que são descritos. Eu vou trazer alguns só como exemplo, né? Primeiro eu gostaria de apresentar a fazenda. A fazenda como esse elemento em que podemos identificar as leis de Deus. Podemos comparar a importância do trabalho na fazenda à importância do trabalho em nossas vidas. O quão importante é o cuidado com a fazenda, né? No trabalho na fazenda. Quando nós abandonamos o trabalho na fazenda, o que acontece? As cobras vão para os campos, as ervas daninhas atacam as plantações, a enxada enferruja, a casa fica desprotegida. Agora vamos comparar a importância do trabalho na fazenda ao trabalho em nossas vidas. Quando nós não nos ocupamos com as ocupações úteis, que é a definição de trabalho, conforme os espíritos nos esclarecem, o que acontece conosco quando nós nos entregamos à ociosidade? Os vícios, eles se aproximam, nós abrimos espaço para as investidas do mal, para os sentimentos ruins. Os nossos talentos enferrujam. Então, tudo isso acontece quando a nossa mente, os membros podem atrofiar se não trabalharmos. Tudo isso acontece se nós não
trabalharmos. Então, vejamos que o trabalho na fazenda, ele nos mostra a importância do trabalho na nossa vida. Um versinho, né, que contempla nesse livro, falando do trabalho: rico ou pobre, fraco ou forte, não te entregues à inação, a vida é fazenda augusta, guardada na tua mão. Outro elemento da natureza que Casimiro traz é o sol. O sol, ele representa a providência divina. O que é a providência divina? A providência divina é as suas criaturas. O sol, ele vai aquecer as casas nobres, o sol aquece as casas humildes. Dá calor, o sol brilha, ilumina o caminho do homem justo e o caminho do homem equivocado. O sol, ele brilha para todos, sem privilégio a ninguém. E Deus está em toda parte, Deus tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. Essa semana ainda, acho que ontem nessas conversas em casa, minha mãe falou que algumas coisas a gente demora um tempo para aprender, né? E uma delas diz respeito à importância das nossas palavras. E é o que vem nos ensinar esse elemento da natureza, né? As sementes, elas são tão pequenas, mas quando encontram um solo propício, se tornam árvores, se tornam elementos importantes para a produção de frutos, madeira, os medicamentos, né? Muitos são extraídos dessas fontes naturais. E as nossas palavras, as nossas ações pequenas, elas crescem e produzem nos corações. A importância de nós, então, só semearmos sementes boas. O verso do nosso irmão Casimiro sobre as sementes, vamos lá. Uma palavra, um conselho, um gesto, uma vibração vão crescer e produzir conforme nossa intenção. Que bonito, né? Outro elemento que Casimiro nos traz é o campo e o jardim. O campo e o jardim, nós podemos enxergá-los, né? Nós podemos avaliarmos como as oficinas de trabalho. Olha que interessante. Antes de nós nos propormos a cuidar do campo, é importante que nós aprendamos a cuidar primeiro do nosso jardim. E cuidar de jardim exige trabalho. Cuidar de jardim é você manter a área sempre limpa, é você tirar as ervas daninhas, é você regar todos os dias, sempre que necessário. O jardim que nós temos a primeira responsabilidade em cuidar é o nosso lar, é aqueles que convivem conosco, os nossos companheiros, os nossos filhinhos. Esse é o jardim que Deus nos confia primeiro. E o campo é a humanidade. Então, antes de nos propormos, né, as atividades do campo, aprendamos primeiro a cuidar do nosso jardim. Temos que estar primeiro preparados a cuidar do nosso jardim. O verso do nosso irmão Casimiro: se queres cegar o campo da luz e do amor sem fim, não descuides um minuto das coisas do teu jardim. A lenha, esse foi um dos elementos que eu achei mais interessante. A lenha exemplificando a humildade. A lenha que hoje ela serve nas máquinas de carvão, que serve para queimar nas lareiras, aquecendo, né? Aquecendo as pessoas que estão em volta da lareira. Essa lenha talvez tenha sido o galho mais bonito. Talvez tenha sido o galho mais lindo dos dias de primavera. Talvez tenha sido um forte tronco
que acolhia os passarinhos, e hoje a lenha queima, ferve as máquinas do carvão, queima nas lareiras, porque exemplifica a humildade, né? Quantos de nós, quando mudamos as nossas funções, as nossas atribuições, ou pelo efeito, né, devido à idade, ou devido às mudanças da fase da vida, nós temos dificuldade em receber as novas tarefas. E a lenha não, ela entrega a todas as tarefas, exemplificando então a humildade. O verso do Casimiro: essa lenha pobre e seca que se entrega com bondade é sugestão do caminho, exemplifica a humildade. Ele, além desses elementos da natureza, ele traz também alguns elementos básicos, assim, comuns e muito importantes. Vamos ver a bússola. Olha o quanto é interessante. A bússola, ela indica o rumo certo, ela indica o caminho certo. O indivíduo, quando está com a bússola, indicando, por exemplo, o norte, o caminho pode estar difícil, mas ele sabe o rumo que está sendo indicado, que é o norte. Ele não fala, tá chuvoso, agora eu vou para o sul, depois eu... Não, ele tem o rumo, ele tem a direção correta e não desvia dessa direção. O mesmo, né? Nós devemos o mesmo raciocínio, né? Deve representar a importância de nós termos também esse rumo certo em nossas vidas. Nós termos esse norte, essa bússola, a direção que nós devemos seguir, isso deve estar muito bem definido para nós. Por quê? Porque o caminho, por mais difícil que apresentar, por mais difícil os obstáculos se apresentarem, quando nós temos o caminho certo, o rumo certo, nós não desviamos, nós não ficamos indecisos, porque nós sabemos qual que é o rumo. E qual que é o rumo certo? O rumo certo é o rumo espiritual. Não devemos jamais esquecer, diante das dificuldades terrenas, que o rumo é o rumo espiritual. E aí nós recordamos daquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo que trata do ponto de vista. Então, aquele que coloca o pensamento, o ponto de vista na vida espiritual, a vida corpórea e as suas dificuldades se tornam uma passagem pequena, um breve, como o livro coloca, né, uma breve estada num país ingrato, né? Não passa de incidentes e o indivíduo tem força para suportar. Então, quando nós temos uma bússola em nossas vidas, o rumo espiritual, quando nós temos o caminho certo, o rumo certo, as dificuldades, elas não nos desviam dos nossos verdadeiros propósitos. O verso do Casimiro: se caminhas neste mundo, sejas moço, sejas velho, não esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Caminho, Jesus. E o último elemento que eu trago é a ponte. A ponte exemplifica o instrumento valioso que serve a todos, né? Serve para quem está indo, para quem está chegando. Qual que é a importância da ponte? A ponte, ela é construída para permitir a passagem quando temos obstáculos. Esses obstáculos podem ser obstáculos naturais, podem ser obstáculos artificiais. E a ponte, ela serve todo dia, dia e noite, para quem chega, para quem vai, né? Nesse momento, analisando esse instrumento, né, esse elo de ligação, esse instrumento de ligação, é importante que reflitamos. E nós já fomos ponte em algum momento? Já fomos esse elo de ligação entre duas situações opostas? Alguém já estava na tristeza e nós servimos de ponte para conduzir para a alegria? Em uma discussão entre duas pessoas, nós conseguimos com que essas pessoas se entendessem?
Alguma vez nós já fomos ponte para algum irmão, mostrando as coisas espirituais, ensinando alguém a orar, ensinando alguém a ter fé? Já servimos de ponte entre uma situação de desespero e outra de consolo? As pontes, elas são tão importantes porque, vejamos, todos nós que analisarmos, nós conseguimos identificar as pontes que estão em nossas vidas, os elos de ligação que estão em nossas vidas. E quando nós vamos por uma estrada e a ponte não se encontra mais, a gente vê o quanto esse elo de ligação é importante. Então, esse elo de ligação deve ser valorizado e nós devemos procurar ser pontes. O verso do Casimiro: vendo-a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. E o último tópico trata do bem e do mal. Vamos a algumas questões. Como se pode distinguir o bem do mal? Essa é a questão 630. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Bem é agir conforme a lei de Deus. A Kardec, questiona, mas o homem ele não pode estar sujeito ao erro, pensar que está caminhando, que está agindo no bem, acreditar que está fazendo bem e na realidade fazer o mal? E aí os espíritos respondem: para que façamos o que Jesus nos ensinou, fazer aos outros tudo o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Quando nós utilizamos desse ensinamento, nós não nos enganaremos. Ainda sobre o bem e o mal, na questão 633, nós temos o seguinte esclarecimento: a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Na Gênese tem um exemplo que eles colocam um fato vulgar, um exemplo um pouco grosseiro, mas uma comparação que nos permite compreender melhor essa questão entre o bem e o mal. Kardec coloca da seguinte forma: sabe um proprietário que nas extremidades das suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse? O que o proprietário faz então para evitar os acidentes? Manda colocar um aviso, proibindo que prossigam por ali. Essa é a lei, que é sábia e previdente. Nós sabemos, se nós formos imprudentes a esse aviso, nós poderemos, se nós formos imprevidentes e não ouvirmos, prosseguirmos apesar do aviso, apesar da lei, nós vamos sofrer as consequências desses atos. Da mesma forma é Deus, como esse proprietário que coloca um aviso em relação ao caminho que não pode ser seguido, Deus também nos dá a consciência, nos envia os messias, os profetas, as pessoas de bem, para nos recordar as leis, nos recordar o caminho correto. Mas se nós continuamos sendo imprevidentes, buscando os caminhos ruins, nós sofreremos as consequências. E são absolutos para todos os homens o bem e o mal?
A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. É o que nós comentamos, né, a respeito do despertar da consciência. O bem sempre vai ser o bem, a lei de Deus ela é imutável, a lei de Deus ela não sofre alteração, a lei de Deus é justa. E é a mesma para todos, só que diferença há em relação à responsabilidade, porque à medida que nós progredimos, que nós despertamos a consciência, nós nos tornamos mais responsáveis por esses códigos divinos que trazemos esculpidos em nosso ser espiritual. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, basta que o homem não pratique o mal? Então, basta que não pratiquemos o mal para agradar a Deus e assegurar nossa posição futura, né? Essa é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não basta que não façamos o mal, é necessário que façamos o bem, porque o mal ele vai se instalar onde o bem não está presente. Então, se no local não tem o bem, o mal se instala. O mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, assim Kardec coloca, né, no livro A Gênese. Então, onde não existe o mal, existe o bem. E onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Então, se nós não agimos no bem, nós estamos abrindo espaço para que o mal se instale. E nós seremos responsáveis por isso, pelo mal que resulta de não termos agido corretamente. E haverá quem não possa realizar o bem, né? Será que tem alguém que não tem condição, não tem possibilidade de fazer o bem, não tem possibilidade de agir conforme a lei de Deus? Olha a resposta: não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Então, todos os dias, Deus nos dá oportunidades de agirmos no bem. Nós temos todos os dias. E as ações no bem, elas podem ser por pensamentos, por palavras e por ações. Então, quando nós vemos um irmão em sofrimento, fazemos uma oração, nós estamos agindo no bem. Quando nós silenciamos diante de uma agressão, mostrando a outra face. Quando nós falamos, proferimos palavras de consolo, nós estamos agindo no bem. E quando nós agimos as ações materiais, quando nós praticamos a caridade material, a caridade moral, nós estamos agindo também no bem. Então, todos nós temos condições de agir no bem. Só o egoísta que não encontra oportunidade de agir no bem, né? E já encerrando, recordo, né, de uma passagem da Abigail no livro Paulo e Estevão, quando ela está na prisão com Gesiel, ainda Gesiel, ela coloca, né, para Gesiel que ela sempre teve muita vontade de fazer o bem, mas parecia que as mãos dela sempre estavam vazias. Então, quando a vizinha dela enviuvou, ela quis auxiliar, mas as mãos dela estavam vazias. E naquele momento que ela estava que ela estava presa,
ela fala para Gesiel: não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Jesus? Quem nada tem ainda possui o coração para dar. Então, se nós, não nos encontramos com recursos materiais que podem amenizar a fome, as privações dos nossos irmãos, nós nunca nos esqueçamos que nós ainda temos condição de sofrer de forma resignada, quando o sofrimento bater as nossas portas, e nós ainda temos condição de oferecer o coração. Vamos ver se os nossos amigos ainda estão aqui presentes. A nossa irmã Zilda também está participando. Muito obrigada. A madrinha Wanda. Um conselho, uma boa palavra, um pouco de amor, um prato de comida, por amor de Deus. É isso mesmo. Podemos ainda sofrer alguma coisa por amor de Deus, né? Isso, exatamente. Quando eles foram presos, eles ainda não conheciam a Jesus. Muito bem lembrado, madrinha Wanda. É bem no comecinho, da narrativa do livro. Então, nós podemos, sim, ser bons instrumentos. Nós podemos, sim, procurar condições de sermos úteis ao nosso próximo. Já encerrando, então, gostaria de encerrar com a leitura dessa parte descritiva que está no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dessa frase da oração dominical, que é: venha o teu reino. Então, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo trata de uma coletânea de preces espíritas, e a primeira oração apresentada é a oração que Jesus nos ensinou. E depois de cada uma das frases tem uma complementação, um esclarecimento em relação àquela frase, porque a oração do Pai Nosso, ela, por nós aprendermos desde cedo, e muitas vezes a gente não procura o pensamento, o profundo. Nós não procuramos a verdadeira mensagem em cada uma daquelas palavras que são tão ricas. E eu trouxe hoje esse significado do venha o teu reino, que está muito relacionado ao estudo da noite. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além deste instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então
a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Então, quando nós falamos, né, venha o teu reino, o reino de Deus é o reino em que todos praticarão as leis de Deus, em que todos praticarão as leis divinas. Reino de felicidade, porque o que nos traz infelicidade é infringirmos essas leis sábias, essas leis que são tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso progresso e para nos tornarmos espíritos puros e bons. Então vamos lá. Madrinha Wanda colocou aqui, nessa época eles não conheciam a Jesus. Eu não entendi, madrinha, não, minha filha, a palavra de Abigail. Não entendi. Vamos ver. Sim, é a palavra. Não entendi muito. Então, vamos encerrar, né, o nosso estudo. Agradeço, né? Agradeço aí todos os irmãos que continuaram aí até o fim. Apesar aí das dificuldades que nós tivemos para realizar o estudo, né? Peço aí desculpas, mas a gente está com essa dificuldade nesses últimos dias. Mas se Deus quiser, vamos conseguir corrigir para os próximos estudos. Então, na próxima semana, o nosso irmão Gerlon continuará o nosso estudo. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade e pedir a Deus também que nos abençoe nessa semana que se inicia hoje. Abençoe a semana de cada um dos nossos irmãos, que possam todos ser assistidos, amparados, que possamos, Senhor, todos juntos crescer, progredir, aprender a amar o nosso próximo. Tem uma lição do Emmanuel nessa coleção Fonte Viva, que ele fala que até quando a gente pensa que a gente já aprendeu a amar o próximo, muitas vezes a gente só ama no próximo aquilo que está em nós mesmos. Então, quando o próximo, né, se apresenta com ideias diferentes, condutas diferentes daquilo que nós acreditamos ser o correto, a gente deixa de amar. Então, para ver o tanto que nós ainda somos imperfeitos, então que Deus nos auxilie, nos ensine a amar o nosso próximo, amar a nós mesmos, a amar a nossa vida, amar a Deus, amar as oportunidades, para que possamos ser mais felizes e agirmos conforme Deus espera que hajamos. Que assim seja. Então, que Deus abençoe a todos. Agora eu entendi aqui, eu li a primeira vez Jesus em vez de Deus, né? Agora sim. Então eu nem tinha visto. É isso mesmo. Naquela época, né, no início do livro, né, que é o momento aí que eles estão presos, eles ainda não conheciam Jesus, né? É isso mesmo, eu li errado aí. Então, boa noite a todos, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.